Vamos agora à manchete, então, da Ali, que é bem interessante e discutível também. E é um tema que está sendo bastante discutido, causando uma certa polêmica. Muito, Vera. E também tem muita relação com a questão da violência, né? Que a gente estava falando sobre violência contra as mulheres lá do outro lado do mundo, mas vamos falar sobre a violência contra as mulheres também aqui no Brasil. E, no caso, uma questão juridicamente muito interessante, mas que tem que ser logo definida, que é se estende às mulheres trans a lei da Maria da Penha, né? Toda a proteção da lei Maria da Penha. E há ainda uma certa divisão aqui nos tribunais do Brasil, porque tecnicamente a mulher trans, ela originalmente, por assim dizer, ela é do sexo masculino, certo? Nasceu com corpo de homem, mas todo o ser dela pensa, age, sente como mulher, então ela só vem a fazer essa alteração depois. Porém, a Lei Maria da Penha, ela é especificamente para a proteção da mulher. O que acontece aí? Tem alguns casos de violência, e eu trouxe aqui uma que tem sido reportada, que é de uma moça de 18 anos que há 8 meses vem tentando algum tipo de proteção judicial, mas não consegue a medida protetiva contra o seu próprio pai, que a persegue, a agride e, inclusive, já tentou estuprá-la. Por quê? Porque ela não se enquadra como sendo mulher, né? Ela ainda é homem. Então, no Tribunal de Justiça de São Paulo negou para ela essa medida protetiva, houve um recurso, agora está no Superior Tribunal de Justiça. E, claro, há outros precedentes, inclusive do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi concedida a medida protetiva, entendendo que não há distinção quanto à questão de gênero. Então, se entende como mulher, é mulher, inclusive, para fins de proteção da Lei Maria da Penha. Também há precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu procurei aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que sempre tem um olhar bastante aberto, né, para essas questões. Não localizei nenhuma jurisprudência nesse sentido. Inclusive, se alguém tiver, agradeço se deixar nos comentários das nossas redes sociais. Mas interessante que eu conversei com a delegada Geise Laura Rocha de Souza, ela é a titular da Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres, e ela me disse o seguinte, que aqui no Rio Grande do Sul se entende que é aplicável às mulheres sim, independentemente de retificação de registro civil ou nome social. Isso a polícia, né, gente? Então, se alguém for buscar a polícia nesse sentido, se entende que vai ter a proteção. A única questão, e eu achei super interessante trazer isso para vocês, é que nesses casos em que ainda não houve a retificação do nome civil, do registro da pessoa, então ainda é homem fisicamente, o ofício de solicitação de medidas protetivas de urgência tem que ser feito com um documento avulso. Por quê? Porque o sistema é informatizado e ele não abre essa possibilidade de preencher provavelmente ali o sexo com a solicitação da proteção pela Lei da Maria da Penha. Então, já fica esse aviso, né? É importante que se saiba que aqui no Rio Grande do Sul, se for procurar uma delegacia para registrar uma ocorrência, sim, a mulher transexual será protegida. Vamos falar mais sobre a Lei Maria da Penha para mulheres trans. Seria uma extensão, né, da Lei Maria da Penha, mas não há consenso nos tribunais a respeito deste tema. Então, agora quero ouvir a tua opinião, Thiago. Olha, eu respeito quem considere mulher, o homem que troca de sexo. Acho que, enfim, as pessoas têm o direito de se sentir o que quiserem. Para mim, isso precisa ser pacificado no ordenamento jurídico. Como falei, eu não considero. Homem é homem, mulher é mulher sempre. Agora, é preciso que se vá para o Congresso Nacional. O grande problema de algumas pautas, especialmente progressistas no Brasil, é que não se respeita a casa de fazer leis. Se lá no Congresso passar que mulher trans deve ser acolhida pela Lei da Maria da Penha, beleza. Não tem problema, a democracia é assim. A democracia, quem compõe a maioria, acaba passando algumas leis. O meu problema com isso é que, claro, tem os meus valores particulares, mas eu não posso impor sobre os outros, mas o meu problema é que muitas vezes esse tipo de pauta é passada, a justiça ou até alguns partidos de esquerda não conseguem no Congresso, dão a volta e tentam no Supremo. É o caso do aborto, por exemplo.
quer botar o aborto, quer assassinar crianças na barriga de mulheres, passa pelo Congresso, como qualquer partido democrático. Na Argentina foi assim. Teve até festa para matança de bebês com DJ e tudo no meio da pandemia, mas passou pelo Congresso. Então, o meu problema sempre é esse. As pautas progressistas /identitárias sempre tentam dar a curva no Congresso e tem magistrado. Eu hoje, quando eu via o tema e via a polêmica que gerou, eu pensei, bom, preciso ver o que eu penso a respeito. Né? Eu preciso acalmar, pensar, aí ponderar, né, o que eu acho a favor, o que eu acho contra, né? O que eu tenho a favor da medida, da proteção, pelo óbvio, né? Que é a questão de pessoas serem protegidas independente, né? Se a circunstância permite e a pessoa se vê como tal, a circunstância em que ela vive é essa, ok. Aí eu parei para ponderar os pontos negativos e pensei, o que me atrapalharia na minha vida alguém nessas condições ser protegido, né? Receber uma proteção porque está recebendo alguma ameaça. Então, assim, eu não consegui ainda encontrar... E é só uma questão de opinião, não estou entrando para a área jurídica, tudo que precisa, como o Thiago bem exemplificou, tem um processo legal para você conseguir isso. Beleza, o meu ponto é sobre a construção da minha opinião a respeito. Eu parei, assim, e eu sempre faço isso com todos os temas que me causam um pouquinho mais de dificuldade daquele raciocínio imediato. Quando eu parei para ponderar os pontos negativos, imediatamente eu ficava pensando, mas o que vai interferir na minha vida? Sabe, é a vida de alguém que, de alguma forma, está sendo protegida. E outra, eu não acredito na Lei Maria da Penha. Eu, na verdade, acho que é mais um grupo a ser enganado, por acreditar que, de fato, a medida protetiva protege, todo aquilo que a gente já conversou. O que me incomoda, aí, de novo, e eu vou por outro lado também, o Thiago citou o que incomoda ele, o que me incomoda é a velha história da espiral do silêncio. É alguém que, porventura, apresente um argumento para ser contrário, né, que seja baseado puramente na ciência, ser taxado imediatamente como transfóbico. Ou como homofóbico, ou seja lá o que for. Essa coisa, você é a favor que proteja ou você também é transfóbico? Isso aí me incomoda, independente de qualquer que seja a causa. Seja cotas nas universidades, seja qualquer coisa da comunidade LGBT, ou qualquer uma dessas pautas identitárias. Eu, honestamente, sigo achando que a mim não interfere absolutamente em nada a ideia de alguém receber uma proteção que está correndo risco de vida, independente de qualquer coisa. Não consigo, por mais que eu vá me apoiar unicamente na ciência. Em termos do lado positivo, é mais uma pessoa que pode vir a ser protegida num momento de violência. São pessoas que não se enquadram, muitas vezes, não conseguem proteção nem de um lado nem de outro. Porque nem tem como um mulheres, argumento... nem como homens. E aí ficam à mercê de uma série de situações, muitas vezes constrangedoras. Então, deve haver uma proteção, um olhar, um direcionamento, né? Porque são pessoas que existem, trabalham, produzem e merecem também, não é, ter os seus direitos preservados, ter a sua vida, a sua dignidade. Tem um argumento que costuma ser utilizado, que eu acho muito raso, mas que por exemplo, chegar eu e dizer assim, então tá, também vou dizer que sou mulher e quero proteção também. Cara, tudo bem que você queira proteção, mas reducionismo é esse ponto de que acha que um cara que fez cirurgia para botar seio, mudou toda a sua vida, foi expulso de casa, enfrenta desde... Você acha que isso é para que um dia lá na frente eu possa ter um benefíciozinho que me coloque... Não é assim que a vida... São pessoas que têm dificuldade até para se enquadrar em que tipo de banheiro devem frequentar em um local público. Aí que eu queria chegar, porque eu acho... Tá, fala, depois eu... Eu queria só colocar uma pimentinha, porque o perigo da gente legislar sobre emoção ou sobre clamor social, muitas vezes de uma minoria, implica em distorções que mais tarde trazem confusão para a justiça e principalmente para a compreensão dos leigos. Vou criar uma figura aqui. O Marco não vai ao bar, o Thiago também não, são uns caras de respeito, o Chicão não bebe, então sobrou eu só de bêbado. Eu estou num bar e um sujeito faz uma provocação para mim, me empurra, eu empurro ele e um sopapo para lá, um sopapo para cá e está tudo certo. Esse sujeito de barba, coisa e tal, que nem eu, coisa e tal, é transgênero, né, como a gente chama. Transgênero. É uma mulher que decidiu ser homem, direito seu. Como é que fica a lei? Eu vou ser acusado? Vou ser acusado pela Lei Maria da Penha? Não, porque tu não vai ter agredido por ser mulher.
a não ser que tu agrida por ser mulher. Porque uma das questões da Lei Maria da Penha é que a agressão física ou psíquica, né, e seja por meio presencial ou até digital, é por ser mulher. Então, assim, se for visualmente um homem e tu for induzido em erro, isso não vai acontecer, tá? E o que eu queria trazer aqui em relação a esse assunto, e aí é uma defesa que eu faço, é que essas pessoas, eu compreendo toda a argumentação de vocês, que realmente, legalmente, vai haver alguns dilemas, mas essas pessoas, e são poucas, elas sofrem de uma forma tão absurda. E aí, quando elas se defrontam com uma situação em que elas continuam sendo abusadas, né, e em razão, inclusive, da sua condição sexual, nesse caso que eu li aqui, elas não encontram uma proteção. A mulher transexual, ela é mulher. Né? E eu acho que esse é a grande parede que a gente tem que quebrar na sociedade, assim como o homem transexual, ele é homem. Qual é o problema? É que fisicamente veio de outro jeito. Eu conversei muito com uma transexual esse final de semana, a Sarita, um beijo, e ela falou assim comigo, é bem emocionante quando a gente conversa, porque daí tu compreende toda a evolução daquele sofrimento, né? Ela disse, por exemplo, assim, se tu tem um filho que nasce com os dois sexos, o certo não seria o pai escolher naquele momento, porque aí tu ainda não sabe como é que ele é, né? Como é que ele emocionalmente é, neurologicamente, hormonalmente, sei lá, todas as outras formas de ser mulher ou ser homem, além puramente da genitália, por assim dizer. Então, eu acho que é uma proteção, é um acolhimento que se dá a essas pessoas em uma situação extremamente, de muita vulnerabilidade, e nesse caso específico, Vitorino, nesse exemplo realmente não se aplicaria. Então, não, eu quero, né? eu quero contestar, porque pelo princípio que você está utilizando, então o homem foi induzido a erro quando bate num transgênero, é isso? Não, olha só, Vitorino, ele Deixa eu ver se eu entendi. Uma transexual, mulher, que é mulher, tá? Ela é mulher nos seus trejeitos, ela é mulher na sua condição dentro de uma relação, ela é mulher, tá? É uma relação, aí tem uma vai relação dizer, doméstica, é isso? Uma relação doméstica. Não vai tratar de um caso, Que não- porque é, esse caso que tu citou é uma briga de rua, é vias de fato. Mas eu não posso ser acusado, por exemplo, pela Lei Maria da Não, Penha? tu pode ser Pode, acusado de tu tudo, mas é, não vai tu- acontecer, Tu não pode é o ser caso, acusado não se até de aplica. estupro ali, se ela resolver. Mas aí te cabe Não se te aplica. defender na justiça, como qualquer ocasião. Por exemplo, mesmo se eu e tu brigarmos a tapa e tu puxar meu cabelo, primeiro que eu não vou gostar. Mas assim, o Chicão tá se rindo isso de mim. acontecer, Não, porque- mas a briga acontecer por outras questões, não pelo fato de eu ser mulher, Ela ser mulher. não vai ser Maria da Penha, entendeu? Eu posso até dizer que é, mas não vai ser. É o contexto a condição que vai, de mulher... Mulher trans pode ter filho? Não, mas, Mulher Tiago, trans não tem Então a útero. gente vai ter que Eu começar a quero passar completar pessoas de a vagina, Alicante. pessoas de útero, então. numa coisa muito interessante, na noite que eu Vai militei mudar anos, várias tem até coisas. um livro, você sabe, Vera Armando, você também. Só tem uma pergunta na noite, quando a mulher é trans. É operada ou não? Isso é fatal. Se é operada, é que nem mulher. Se não é operada, aí não sei. Aí é outros Não, que... e talvez eu acho até que vocês têm razão. Tem que... É outro caso, né, cabe É porque aí... cabe outro um caso. esclarecimento legal para que diga, olha, mulher para uma história genérica fins daí. legais no Brasil, mulher vai ser Claro. a mulher que nasce mulher ou o homem que é É o que Dentro de diz uma a discussão. ciência, né? A É dentro de uma ciência. discussão, Exatamente. vão aparecer todas essas vertentes, todos esses viés, e esperamos que se alinhe esse assunto, né? Eu repito, eu entendo a complexidade da coisa, porque ela tem dois aspectos, né? Ela tem o viés social e o viés legal, né? Então, claro, a gente vai ter que definir alguns parâmetros para que a justiça possa saber como agir. Agora, eu honestamente vou reforçar aqui o que eu disse antes. Tipo, agora, por exemplo, pode ter uma mulher trans entrando na justiça, buscando o seu direito. Aí eu fico pensando, não, vou ser contra. Aí eu penso, mas por quê? Sabe, o que vai mudar na minha vida? Assim, o que vai me alterar? É que aos poucos, deixa eu até aproveitar essa tua respirada, aos poucos a coisa vai começar, que daqui um pouco você não vai mais poder dizer mulher, você vai ter que dizer pessoa com útero. Não, tô falando sério. Porque, entende? Como eu falei, eu não quero impor os meus valores, a ciência XY sobre as pessoas. Por isso que eu falei, se passar no Congresso, eu aceito.
Só que eu acho que quando a pessoa escolhe, eu entendo esse sofrimento, não tô passando por cima. Há outros tipos de sofrimentos também na sociedade, mas como o Vitorino, nessa eu até gostaria de pensar o que o Vitorino falou, se você vai muito na emoção, daqui um pouco você vai ser proibido de falar mulher, você vai ter que dizer pessoa com útero, pessoa com vagina, pessoa com pênis. Mas, Thiago, vai parar onde isso? Lembra do exemplo que eu dei há algum tempo atrás sobre o esmalte? Lembra que eu citei? Misturar duas você marcas misturar diferentes. o tipo de crime que é. Por quê? Porque a lei foi mal elaborada. Foi elaborada na emoção, na lacração. Mas, Vitorino, se criou um monstro. sabia que a Associação de Tênis Profissional, ATP, tem um problema que não consegue resolver? O homem que vira mulher. E ele vai disputar tênis com homem, com mulher. Ele tem muito mais força. A Confederação Nas Brasileira de Basquete Olimpíadas, teve isso foi um problema. problema. Isso aí é um grande problema. Isso aí. É porque, assim, ó, gostem ou Tem não, muita mais a força. natureza é taxativa. A natureza não aceita a lacração. O corpo de um homem, estruturalmente, tem mais força. Tem mais força. Tem mais explosão. Tem mais musculatura que o da mulher. O nível hormonal é diferente, É que né? eu acho O que nível hormonal. a gente está estendendo, e porque o debate é bacana para estender, mas é que esse caso específico, por se tratar de Lei Maria da Penha, assim, nós não estamos indo para questões que são questionáveis a respeito, nós estamos abordando alguém que, porventura, está correndo risco de vida. Não, mas é que se você diz que essa pessoa é mulher e tem cobertura da Lei da Maria da Penha, o reflexo é dominó. Sim. Aí vai desembocar em tudo isso. Porque Outras se tu define um conceito, tu vai ter, obviamente, várias consequências. Aí acabou a discussão no Ou esporte. seja, outras pessoas nessas condições vão poder também buscar ajuda, buscar proteção nesse sentido, se quando você estabelece um certo padrão. E Isso aí me entra tranquiliza. outra discussão. Afinal, quando você é mulher ou não? Existem Como é? homens Trazer aqui. afeminados. Exato, é conceito. Tem homens afeminados que usam roupas... Operado ou não, o que não é operado. Aí não é trans. Mas Não, isso aí daí é é lei. exemplo que a daí Águia é tá trazendo é muito travesti. sério. Aí Mas é travesti. sério isso. Não, peraí. Aí é travesti. Alguma outra. Mas tem todo o transexual, gente, ele é assim, ó, é uma mulher, nasce com sexo, só que pensa, sente, todo o resto é do outro sexo. O universo dela Tá, mas qual é a completamente diferença diferente. que tem da pessoa, do homossexual, que ele nasce no corpo de um homem, age como você falou, tem o comportamento de uma mulher, só que não quer se vestir como uma mulher, mantém roupas mais discretas, Não, daí ele é homossexual. Essa pessoa não tem Esse direito à esse- proteção? esse- Essa pessoa não merece Não, respeito? daí é Mas esse homossexual responde porque como ele homem. responde como Mas mulher. Mas ele se sente mulher. Pois Não, é, ele não caso se que eu sente vi aí. homossexual, não Quer se dizer sente que uma mulher. saia vai Não, mudar... homossexual, o travesti. Quer dizer que o nós vamos criar uma escala de proteção entre homossexuais? Não, todos têm que ser protegidos. Aí sim, aí fechado. Todos. É o que me faz não ser contrário a nada que proteja alguém. Sim, mas é que tá, todo mundo tem que ser protegido de uma ameaça injusta. Não, mas aí é Mas é princípio que a lei é lógico. segmentada. E você A está lei é adotando uma segmentada. lei específica para quem bota saia e para quem não bota saia. Não. Embora não, ambos não, sejam não, não, homossexuais. Eu diria. Não é além de botar uma saia. Não, eu diria, nisso eu não me associo com o Vitorino. O que eu me associo é o seguinte, é principiológico. Se eu digo que a mulher transexual é mulher nos termos da lei com Maria da Penha, então todas as outras discussões se encerram sobre trans no esporte, sobre trans... Acabou. Essa é a questão jurídica, porque você puxa o fio e entende? Como o Marconi falou, é complexo. Eu também não sou contra a proteção. Inclusive, a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Homem, mulher, travesti, não travesti, nem precisaria existir Maria da Penha. O problema é que o brasileiro gosta sempre de É complicar por as isso coisas. que não vai ter alteração legal, vai ter entendimento jurisprudencial e assim vai ser. Esse é o teu- Deixa eu trazer aqui uma fala do Papa Esse é o Francisco.